Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade. Que coisa boa ter tanta gente assim aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a equipe toda da Mário de Andrade, a Josélia e a todos vocês que estão aqui presentes. Queria dar um recadinho antes da gente começar, que as perguntas que vocês quiserem fazer podem ser feitas por escrito e elas podem ser entregues para o Murilo, ali, à minha direita. Enfim, hoje a gente vai falar sobre... Bom, primeiro que é um acontecimento por si só. A gente está aqui reunido para falar de meio ambiente, de ecologia, de resistência, nesse momento que a gente está vivendo no país, né? Em que, por tanta irresponsabilidade, ganância e também ignorância, as nossas matas estão queimando, não só na Amazônia, mas agora eu não sei se vocês chegaram a ver uma reserva muito importante aqui no interior do estado de São Paulo, em Castilho, também pegou fogo, tá em chamas desde ontem, muitos animais morrendo, enfim. Então não deixa de ser um acontecimento importante. Isso não foi planejado, né? Esse nosso encontro estava marcado há algum tempo, mas como é uma pauta que não sai da nossa frente, né? Ela apenas se intensificou agora, não deixa de ser uma boa coisa que a gente esteja reunido para falar desses temas. E nós vamos falar, em resumo, sobre os aspectos da observação e da criação que nascem da natureza, do contato com a natureza, com o meio ambiente, o que isso pode nos ensinar de maneira criativa. Nossos dois convidados aqui, eu tenho a alegria e a honra de estar do lado do Leonardo Frois, que é um dos nossos poetas mais requintados e queridos e talentosos, com quem eu tive o prazer de trabalhar uns anos atrás, na edição de uma tradução dos ensaios da Virginia Woolf. Então, nós não nos conhecíamos pessoalmente, nos conhecemos hoje só por e-mail, e foi emocionante para mim conhecê-lo pessoalmente. E do meu lado eu tenho o Alain Safro Berenstein, cujo nome eu treinei um pouco para dizer, não sei se diz corretamente. Os dois vivem nas montanhas, isso também, além de muitas outras coisas, é o que os conecta. O Alain vive na Serra da Mantiqueira e o Leonardo Frois na Serra de Petrópolis há quase 50 anos? Quase meio século. Quase meio século ali. Eu vou fazer uma apresentação rápida dos dois, com informações mais concretas. O Leonardo Frois é, enfim, um grande poeta, sofisticadíssimo. Entre seus livros de poesia estão Esqueci de Avisar que Estou Vivo, Assim, Argumentos Invisíveis, um mosaico chamado A Paz do Fogo, além das antologias Vertigens, obra reunida, de 1968 a 1998, Trilha, poemas, de 1968 a 2015. O Leonardo traduziu para o português os autores mais destacados da língua inglesa, além de outros autores de outros idiomas, como o francês. Da língua inglesa, ele traduziu William Faulkner, Malcolm Lowry, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, George Eliot, que, na verdade, é a nossa Mary Ann Evans, Flannery O'Connor. Traduziu também livros de especialistas em ciências da natureza, pouquíssimos conhecidos ou nada conhecidos no Brasil, como os do ornitólogo Helmut Sick e do mirmecólogo Edward Osborne Wilson. Caso vocês não saibam, aposto que todos sabem o que faz um mirmecólogo, mas eu não sabia, então descobri que é um estudioso das formigas. Desde a década de 70, ele se recolheu em Petrópolis com a sua família, foi jornalista e também é crítico literário e ensaísta. O Alain trabalhou na área de cultura como consultor em pesquisa para diversos institutos culturais e, há algum tempo, passou a se dedicar à sua paixão, que é a agricultura, e passou a trabalhar com sistemas agroflorestais. A formação dele na área de agricultura se deu através do contato direto com proeminentes nomes da agrofloresta, sobretudo, e aí você vai ter que corrigir o nome dele para mim também, o Ernest Gott, é assim que se fala? Suíço, e o Peter Webb,
Muito bem. E José Ferreira, entre outros, que resgataram os conhecimentos e práticas ancestrais e os atualizaram no contexto da agricultura integrada à floresta, que o Alain vai explicar melhor para a gente o que significa. Na verdade, ele me deu uma explicação por escrito, dizendo que a agrofloresta pode ser descrita como um sistema de plantio inspirado na complexidade espontânea de uma floresta natural, porém com a finalidade de produzir alimentos sem o uso de qualquer tipo de química ou aporte de insumos externos. Em outras palavras, é a biomimética aplicada à agricultura. Destrincharemos isso com mais calma. Atualmente, ele trabalha como consultor em diversos projetos de produção de alimentos orgânicos e regeneração ambiental, utilizando sistemas agroflorestais em diferentes biomas. Ele também trabalha como instrutor, dá cursos para produtores iniciantes ou que estão passando pela transição do sistema convencional para o sistema agroflorestal. Suas pesquisas também vão além das questões agroeconômicas e buscam se aprofundarem o olhar sobre as relações entre a linguagem e a ação dentro do campo da agricultura. Há 10 anos ele cuida e cultiva em terra própria, na região da Serra da Mantiqueira, um verdadeiro laboratório agroflorestal. Para a gente começar, eu vou aproveitar o luxo que é a gente ter a presença do próprio poeta aqui com a gente, para ele ler, se você concordar, Leonardo, o poema que deu nome a essa mesa, Introdução à Arte das Montanhas. É sempre uma coisa incrível a gente ouvir o poema pela boca do próprio poeta. Um animal passeia nas montanhas. Arranha a cara nos espinhos do mato, perde o fôlego, mas não desiste de chegar ao ponto mais alto. De tanto andar fazendo esforço, se torna um organismo em movimento, reagindo a passadas, e só. Não sente fome, nem saudade, nem sede. Confia apenas nos instintos que o destino conduz. Puxado sempre para cima, o animal é um ímã, numa escala de formiga que as montanhas atraem. Conhece alguma liberdade quando chega ao cume. Sente-se disperso entre as nuvens, acha que reconheceu seus limites, mas não sabe ainda que agora tem de aprender a descer. Posso fazer um adendo? Este poema, como quase tudo que eu escrevo, desde que há meio século atrás fui viver na natureza, relata uma experiência, não é só uma poesia de palavras. Ele foi escrito depois de uma subida de montanha, a Pedra da Maria Comprida, que é um cone de pedra de 1.900 metros de altitude, sem vegetação nenhuma. Portanto, é uma escalada muito penosa. E era um dia de sol quente, eu levava só um cantil de água, lá em cima não tem água, e eu bebi, idiotamente, toda a minha água na subida. E não tinha água para descer, por isso que o poema diz que precisa aprender a descer. E só cheguei porque o grupo com o qual eu fazia a excursão, não é? Cada um me deu um gole d'água para eu conseguir chegar à base. Foram muito caridosos, mas é uma experiência vivida, como quase tudo que eu escrevo. Esse é seu. Bom, eu queria partir de uma pergunta um pouco geral para os dois. Eu queria saber, bom, se a gente pensar que parte do que a gente nasce da relação com o ambiente, eu queria saber um pouquinho de vocês, qual que é esse eu que nasce da vivência no campo, vocês que não nasceram exatamente no campo, mas que escolheram viver nesse lugar. Vocês conseguem traçar um antes e um depois de vocês mesmos, depois de terem deixado a cidade? Por favor. Olha, no meu caso é o seguinte, uma vez eu li uma frase, não sei mais qual,
que dizia o seguinte: feliz é o homem que une a sua infância à sua velhice, ou vice-versa, que une a sua velhice à sua infância. Eu estou longe da velhice, estou longe da infância, mas na verdade eu nasci no interior. Eu andei de carro de boi, eu tomei banho pelado no rio, né? Eu nasci numa cidade chamada Itaperuna, que fica no extremo norte do estado do Rio. E quando meus pais me levaram para o Rio, quando a família toda se mudou para o Rio, eu já tinha quase 10 anos de idade. Uma criança de 10 anos já está formatada, né, nas suas diretrizes básicas. Eu não tinha consciência disso. Eu fui para o Rio, acabei de ser criado no Rio. Do Rio eu morei em Nova York, de Nova York eu morei em Paris, de Paris eu morei em Berlim, passei 6 anos fora do Brasil. E só quando eu voltei para o campo foi que eu tive consciência de que algo estava faltando dentro de mim, que era aquela minha experiência primeira da vida, que tinha sido em contato com um rio que corre a cidade, com as árvores nas quais eu subia. Então, depois dos 30 anos, eu voltei a fazer tudo isso que eu fazia na minha infância. Quase uma experiência psicanalítica, então, uma volta... Quer dizer, nada disso estava claro para mim, não é? Eu sou muito impulsivo, como a maioria dos poetas, e eu fui embora do Rio de Janeiro, era também a ditadura militar, a vida no Rio não era nada engraçada, eu estava muito insatisfeito, embora tivesse ótimo emprego e ganhando dinheiro, mas sobrava pouco tempo para a poesia, e o meu compromisso era com a poesia. É claro que foi uma mudança radical. A Lívia, ao falar de minha pessoa, diz que eu sou um poeta requintado. Se há requinte na simplicidade, porque eu acho que o meu requinte é ter aprendido a ser simples. Eu passei a viver com muito menos dinheiro, mas com muito mais alegria, com muito mais contentamento. É o que eu tenho hoje. Eu levo uma vida super modesta em termos financeiros, não sou uma pessoa cheia do ouro, nem quero ser, nem nunca quis ser, mas o contentamento que eu sinto com a vida é indefinível. Boa noite. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui, por vários motivos. Primeiro, por um motivo que você já colocou, que falar de meio ambiente e de ecologia e poesia, de natureza e cultura, nos dias de hoje, soa quase subversivo, né? De modo que vocês são todos cúmplices, então, desse ato subversivo que a gente vai cometer aqui. E depois está do lado do Leonardo, que eu acho que quando ele estava chegando na montanha, eu estava chegando ao mundo. Então, sentar para a gente conversar é uma grande honra. A minha história com a montanha e com a natureza sempre existiu, mas com a montanha começou na Mantiqueira, na cidade de Aruoca. Uma vez que eu fui com meu pai, ele me apresentou aquele lugar e eu fiquei encantado. Queria voltar para lá o tempo inteiro. E a montanha chama, né? A montanha acho que até fisicamente, aquela massa enorme por gravidade, talvez a gente queira ir para lá, subir, é algo magnético para quem tem. Como no poema. Exato. E depois, há 10 anos atrás, a gente teve a oportunidade de comprar uma terra na Mantiqueira e eu cheguei nessa terra e falei, eu quero produzir meu alimento. Mas foi como comprar um avião e falar, eu quero voar. Então, você não sabe nem aonde aperta para ele ligar, né? E eu comecei a tentar estudar com as pessoas e pegar livros, e, enfim, e tentar me aprofundar no tema. E aí eu comecei a ver que as coisas não estavam dando muito certo. E aí, conforme eu tentava entender o que estava acontecendo, as pessoas, eu mandava fotos para amigos, eu perguntava para os vizinhos, e as pessoas falavam, olha, porque você está tendo agora uma invasão de pragas na sua horta. Foi uma invasão de pragas, né? Que lugar tenebroso que eu estou chegando. Né? E se você não está notando, tem muitas ervas daninhas também na sua horta. Daninhas provavelmente são danosas, né? Então elas querem me causar, todo mundo aqui quer me causar algum tipo de mal, assim, foi muito complicado no início. Até que o Peter Webb, que é um grande amigo, foi o primeiro cara que eu ouvi falar de agrofloresta.
E ele começou a usar outras palavras para fazer agricultura, outros conceitos, outras ideias. E ele não chamava mais aquela planta de plantas daninhas, ele chamava elas de plantas indicadoras, ou das plantas que estão curando o solo. Né? As pragas, as doenças que apareciam não eram mais pragas e doenças, elas eram os agentes de saúde do sistema. Então eles estavam lá me ajudando, eles estavam lá assim, consertando algo que eu fiz errado. Então, de repente, a partir de uma nova visão da natureza, eu comecei a me conectar e entender que, na realidade, tudo ali estava ao meu favor. Tudo ali era interessante, era atrativo. Todos que estavam lá estavam buscando a mesma coisa que eu. E, a partir dali, esse contato foi como uma lente nova para o mundo. Né? Foi um mundo que surgiu na minha frente, onde é um mundo que é, de fato, um paraíso. E eu falei, é nesse mundo que eu quero viver. E essa relação, desde então, tomou conta de mim, né? Ela é hoje maior do que eu. Assim, eu tento, na realidade, só traduzir um pouco do que eu sinto e percebo. Então, e a gente estava conversando um pouquinho lá em cima e você me chamou a atenção para o seu trabalho com a linguagem, que você acabou de descrever, que veio um pouco da percepção do seu amigo, de te ensinar que talvez a erva não fosse daninha e nem querer te causar dano, mas que fosse parte de um indicativo importante ali para... hoje em dia você instrui as pessoas a fazer o que você aprendeu. Como que você trabalha a linguagem para que isso se transforme a percepção que as pessoas têm desse meio ambiente? Então, para fazer esse modelo de agricultura, você precisa de sensibilidade. Você precisa, antes de mais nada, de mudar a forma como você observa as coisas, né? Então, para fazer isso, na realidade, você precisa de um novo repertório de palavras, de nomes. Você precisa nomear as coisas de forma diferente ou da forma correta. E a partir desses nomes, você começa a se relacionar de forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente vai dar um curso, ou a gente tem alguns amigos agrofloresteiros aqui que conhecem bem essa história. Normalmente as pessoas falam, não, faz uma cova para plantar uma árvore. Tem que fazer uma cova. E aí a gente fala, não, tem que fazer um ninho, tem que fazer um berço. Quando você faz uma cova, que você vai enterrar algo que talvez você não queira mais, ou que tem uma relação com a morte, que a gente tem uma relação mal resolvida, mas você está falando de um negócio que está terminando, né? E quando você fala, faça um berço para plantar a árvore, naturalmente as pessoas começam a agir de forma diferente. O cuidado que elas têm é diferente, né? A quantidade de dedicação que elas deixam ali, de adubo que elas colocam ali. Então a gente fala assim, você vai economizar no adubo é igual a economizar na mamadeira do bebê. Não pode, né? Não tem. Então você vai trocando as palavras com que você se relaciona. Você vai criando um novo universo e, naturalmente, as pessoas começam a agir diferente em relação àquilo. Então, se eu chamo de praga alguma coisa, algum bichinho, a primeira atitude que a pessoa toma é, bom, a praga está aqui para me causar algum mal e ela quer me destruir, eu vou destruir ela. Uma guerra, né? E na atitude isso vai se traduzir dessa forma também, né? Agora, se é um agente de saúde... ou um agente sinalizador, enfim, seja qual nome, tem na agrofloresta agora tem o pessoal que chama agentes otimizadores dos processos de vida. Seja qual for o nome, você tem que se perguntar o que ele está fazendo de bom aqui, que eu não estou entendendo, que ele está fazendo alguma coisa boa. Bom, nas palavras do Ernest, movido pelo prazer interno e pelo amor incondicional. Puxa, que bonito, o cara criou um paraíso para a gente viver. Né? E a partir dessa linguagem, você não precisa entender o que é nitrogênio, magnésio, cálcio e tal, toda a linguagem agronômica, que no fim das contas afasta muita gente, né, da natureza, desse contato. Você muda a linguagem, de repente eu posso fazer, porque eu entendo o cuidado que eu posso ter. Então, o meu trabalho como professor, além da técnica, é conseguir criar um ambiente de repertório de palavras, que nasce no repertório de palavras novo, para que as pessoas possam se relacionar com aquilo, então, de forma mais harmônica. Agora, eu
queria fazer um pouco o papel de advogada do diabo, perguntar para vocês dois. Uma vez eu li num livro, era um romancezinho holandês de um velejador que dizia que ele só conseguiu apaziguar a sua relação com o mar quando ele entendeu que o mar não tinha a intenção de lhe fazer mal, né? Que o mar, ou seja, a natureza não carrega em si nenhum tipo de intenção, ela apenas é. Mas isso também faz com que a gente, e aí eu vou falar do ponto de vista de alguém que embora tenha tido alguma experiência com enfim, a natureza mais de perto, mas que viveu sempre na cidade, como a gente também pode enxergar a violência na natureza, né? Embora ela não tenha a intenção de, às vezes existe talvez uma ideia um pouco, uma idealização sobre o que é viver na natureza. E eu acho que eu li alguma entrevista sua, Leonardo, falando sobre como a natureza se revelou violenta numa ocasião em que os ventos sacudiram as árvores e destruíram, enfim. E eu queria que vocês também pudessem falar sobre essa face da natureza que não é intencional, que é ela, é ontológico, é do próprio ser dela que seja assim, e que para a gente, às vezes, não no sentido de embate, mas no sentido de conseguir conviver com isso. Como é que se convive com isso, vocês que estão tão perto dessa face também violenta? É porque a vida, a Terra, é um organismo vivo. Se alguém pisa no meu pé, eu protesto. É melhor um ser humano botar para fora algo que o incomoda profundamente, protestar contra uma injustiça, contra um ato autoritário, dominador, do que introjetar a raiva para dentro de si. Porque a raiva introjetada dá câncer. Muitas vezes, eu, como humano, tenho que ter coragem para brigar, para gritar, porque eu estou vivo. É fundamental para a minha saúde que eu externe a minha insatisfação. A natureza, a Terra, é um organismo. O Alan deve saber disso tão bem quanto eu. Quando eu dou uma enxadada na terra para plantar uma plantinha qualquer, o meu pé de alface, eu sei que eu estou causando uma ferida na carne da terra. As mineradoras não sabem disso. Elas colocam máquinas monumentais para estraçalhar a carne da terra em busca do quê, meu Deus? Por que não deixam o ouro? Por que não deixam as pedras preciosas no lugar onde elas estão, emitindo uma luz benfazeja? A luz das esmeraldas é para ficar lá onde está. Daquilo ali vem uma iluminação para todos nós, para todos os animais, para todos os organismos que participam deste organismo maior, que é a Terra. Então, por que os vulcões expelem fogo? Porque eles são tumores do organismo terreno. Em algum momento, este organismo precisa botar o seu fogo para fora. E por que as tsunamis mataram 200 mil pessoas, de um dia para o outro, de uma hora para outra? Não se pode culpar a natureza. É assim, a vida é mudança. Este organismo está o tempo todo se transformando em outra coisa. A pedra mais vulgar, o granito mais comum, pode se transformar em prata e ouro. Isto é um processo, nem as pedras são mortas. Tudo é vivo. E tudo que é vivo é sujeito a transformações que às vezes são violentíssimas, né? Eu acabei de contar que perdi há dias um pé de carambola, o mais bonito dos 3 que eu tinha no sítio. Restam 2, felizmente. Caiu um raio em cima do pé de carambola e acabou com ele instantaneamente. Assim é a vida. Estou com vontade de sentar aí, ficar ouvindo aqui também. Bom, eu acho que, de fato, se alguém pisa no seu pé, é natural que qualquer
ser vivo vá no mínimo gritar, né? E eu estava na montanha, a fumaça não chegou até lá, mas acho que semana passada a natureza gritou por aqui, né? E eu queria perguntar assim, claro, esses eventos em que a natureza dá uma resposta à ação humana, quando eles são violentos, né, existe uma ação e reação, mas eu digo, na própria vivência natural com a natureza, quer dizer, às vezes a gente sente, não é tão, é fácil idealizar essa convivência, mas nem sempre nem sempre a paz reina quando você está ali em meio à natureza mais selvagem mesmo, né? Eu imagino que existam coisas das quais a gente precisa se proteger em algum momento, como uma grande tempestade, ou como a enchente de um rio. Eu acho que boa parte do que a gente entende como violência é a gente projetando, né, nós mesmos para a natureza. A natureza não é violenta assim, né? Então, quando a gente tem 3 pés de carambola, a gente ama eles, e eu só tenho 3. Mas se a gente pensar, quando dá fruta no pé de carambola, dá centenas de carambolas. E cada carambola tem algumas sementes. Então, cada ano, a natureza dá 400, 500, 1000 pés de carambola. E se um morre, né, em alguma medida, e a gente sente isso, mas para a natureza isso não é nada, né? Então, a gente fala, inclusive, na agrofloresta, que a gente tem que plantar igual a natureza, então a gente planta 100 pés quando vai plantar de semente, né? Então, a gente planta 100 genes, sementes, para que uma fique, para que a gente possa, igual a natureza que poda com os seus ventos, com as suas enxurradas, com as formigas, enfim, todo mundo está ali podando e moldando a floresta, para que a gente possa ter uma, então a gente planta assim, para que a gente tenha o privilégio de poder escolher aquele que está mais bonito, ou aquele que é mais saboroso, né? Então, de novo, viver num mundo de abundância mesmo, para que a gente possa ter esse privilégio, a gente planta sempre mais, e a gente reconhece, né, esse processo de vida e morte natural. Agora, eu diria que a natureza é implacável. Não sei se ela é violenta, talvez é realmente uma projeção nossa, mas ela é implacável, com certeza. O Alan enviou para a gente um texto muito bonito do Ramon Bolívar, em que o autor diz que, numa fantasia desesperada e por soberba, todo homem quer deixar de ser um cuidador para passar a ser um criador. Mas eu tenho 2 perguntas a esse respeito para fazer para vocês dois. A primeira é o seguinte: por que raios o homem precisa e quer ocupar todos os espaços, né? O que vocês enxergam nessa ambição tão desmedida de ocupar o espaço? E a segunda pergunta, na verdade, mesmo partindo dessa ideia de que o homem possa ser parte e não o criador, não de se sobrepor à natureza como criador, mesmo assim me parece que o instinto criativo do ser humano acaba prevalecendo, e talvez as tarefas de vocês, que vocês desempenham, digam muito a esse respeito, né? A criação a partir da natureza, a partir da observação da natureza, e no seu caso a criação na natureza em si. Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho essas 2 questões. A primeira, talvez... Eu posso dar um exemplo concreto, se eu entendi a pergunta, acho que entendi, que nós queremos ocupar todos os espaços. Então, o meu sítio tem 48 mil metros quadrados. Eu ocupo, digamos, casas, construções, menos de 10%, talvez, de todo o espaço. A casa é uma casa de colono. Era de chão batido. Quando eu cheguei lá, era uma ruína de uma casa de colono, quer dizer, era uma casa de um empregado de fazenda que tinha vivido ali. Várias famílias tinham vivido ali. Era uma ruína
que eu fui restaurando aos poucos, é a mesma casa que está lá até hoje. É uma casinha de gente pobre. Eu não construí nenhuma coisa. Tem um gramadinho pequeno junto da casa. E os 48 mil metros de terreno estão ocupados pela mata. Era um pasto quando eu cheguei lá. Quando eu comprei, era um pasto. Nos pastos, o Alan sabe disso, eles roçam todo ano, ao longo do ano, para que as árvores nativas não cresçam. Fique só o capim, porque se crescerem árvores, as árvores vão dar sombra e na sombra o capim não viceja. E eles querem só capim para alimentar os bois. Esse foi o terreno que eu comprei. Era tudo um grande pasto cheio de boi. Tiraram os bois quando me venderam e ficou o capinzal. Hoje é uma floresta. Pena que eu não tenho imagens para mostrar a vocês. São árvores gigantescas que eu simplesmente deixei crescer. As mudas das árvores nativas, eu deixei que elas se manifestassem. E, por entre elas, eu plantei todo tipo de fruteira, porque eu sou fixado em fruta, eu acho lindo. As fruteiras trouxeram animais. A população animal, hoje lá tem coati, paca, jacu, lagarto, macaquinhos em quantidade, esquilos em quantidade. Não tinha nada disso, porque só tinha capim, não tinha fruta, não tinha comida. Hoje eles têm dezenas e dezenas de fruteiras. Então, não só a vida vegetal, a vida animal começou a ser recriada, não é, naquele pedaço de natureza. É óbvio que é um pedaço mínimo em relação ao Brasil, mas foi o que eu pude fazer, é o que eu posso estar fazendo até hoje. Pois bem, ao meu lado, o sítio seguinte ao meu, que tem 12 mil metros quadrados, foi todo ocupado por construções e gramados. Os proprietários derrubaram todas as árvores nativas. A madeira ainda está até hoje lá perto da ponte, que temos um rio que passa pela frente do terreno, está até hoje lá armazenada, porque nem fogueira eles fazem. E um gramadão se estende por todo o terreno, não tem um pé de limão plantado. Tiraram a vegetação nativa e fizeram um gramado. É uma casa soberba, uma coisa suntuosa, que tem 6 suítes. E onde os proprietários vão, assim, digamos, de 3 em 3 meses, eles aparecem para fazer um churrasco. A churrasqueira vai daqui até além daquela estátua, muito além. É uma coisa enorme. Eu acho que este é um dos problemas, né? É nós sabermos para que um ser humano precisa ocupar tudo. Se ele tiver sensibilidade para se sentir em casa na natureza, porque eu acho cada vez mais que eu sou um bicho do mato. Eu vim do mato, eu saí do mato. O meu ancestral mais remoto saiu do mato. Então, quanto mais próximo eu estiver ali, não é, mais equilibrado em relação à vida eu vou poder estar. Mas eu noto agora, porque lá onde eu tenho o sítio, nesses últimos anos, tem atraído muitos veranistas, como nós chamamos, não é? Pessoas de fora que vão lá fazer uma casa de campo. A primeira providência deles é cercar o terreno com um muro. O meu é cercado com a mesma cerca de arame farpado que eu encontrei lá, com esteio de braúna, que é uma madeira que não acaba. Ela se petrifica com o passar do tempo. Eu nunca mudei a cerca, eu apenas remendo a cerca quando acontece algum acidente que cai um fio de arame farpado. Os veranistas fazem muros, câmeras de vigilância, cachorros bravos para tomar conta e destroem a vegetação nativa para fazer imensos gramados onde as suas maravilhosas residências, construídas por arquitetos muito bonitas, possam ficar visíveis. É óbvio que é uma deturpação de quem vai para o campo, em vez de se integrar ao que existe lá, querer ocupar todos os espaços, né? E eu penso o contrário, eu digo, eu entrei no universo das árvores e dos animais. Eu tenho que saber proceder com humildade, uma palavra que eu li num texto que você nos mandou, que eu achei muito bonito, não é? Em vez de eu chegar ostentando o meu poder, porque eu tenho máquinas, eu tenho dinheiro,
eu tenho poder, não é? Eu tenho que me pôr de joelhos e agradecer que aquele pedaço de terra está se regenerando um pouco graças ao meu esforço. As árvores que eu tenho, fruteiras, quase todas foram plantadas pelas minhas mãos e quase todas foram criadas por mim a partir de sementes. Então, é como se fosse um pouco filha da gente, não é? E hoje elas nos alimentam, e alimentam não só a mim, mas a todos os animais que vivem naquela área. Bom, acho que eu me pergunto isso todo dia, né? Quando eu acordo também, nos jornais. E eu acho que, na realidade, é um medo, né? Da gente... De a gente não ser dono das coisas, assim, de ser pequeno. Querer ocupar. Na realidade, quando a gente faz agrofloresta, a gente fala que a gente tem que ser parte da floresta e não dono da floresta, né? A gente pode ser dono de árvore? Não tem como. De floresta, então? Seria só uma ilusão, né? Querer impor alguma coisa. A gente está ali, na verdade, participando da floresta. Mas é interessante pensar em ocupar todos os espaços, porque hoje o que a gente está vendo, de novo, voltando a esse tema trágico, mas é a nossa vontade de ocupar o espaço. E, na realidade, não seria um problema ocupar todos os espaços, ao meu ver. A questão é como a gente ocupa todos os espaços, né? Então, a gente, normalmente, para ocupar o espaço, a gente detona o que está lá, né? E até as nossas compreensões, até as compreensões legais do que é uma ocupação, são equivocadas, assim, na minha visão, né? Ou são atrasadas, vai para não chamar equivocadas. Então, todo mundo que tem uma área, o cara precisa ter a área de preservação. Tem áreas, inclusive, que são APPs, beiras de rio, topos de morro, áreas que são importantes para a natureza, então são chamadas áreas de proteção permanente. Aí, proteção permanente contra quem? Né? Contra nós mesmos, assim. Mas que vergonha fazer parte de uma espécie que tem que se proteger da gente mesmo. Né? Então, a gente deveria, na realidade, criar áreas de integração permanente. E aí o planeta poderia ser ocupado como inteiro, tudo. Se a gente tivesse integrado, a gente tem que buscar ocupar de forma a integrar. Né? Com a agrofloresta, na realidade, a maravilha que a gente conseguiu chegar é que a gente regenera a partir do uso. A partir da nossa presença, o lugar se regenera. A partir do trabalho de produção de alimento, o lugar se regenera. A partir do nosso esforço em produzir, esforço não é uma boa palavra, depois eu explico o porquê, mas a partir do nosso trabalho de produzir alimento, a gente regenera, a gente melhora o lugar. A gente volta a ser querido ao lugar. Né? A gente está se tornando inconveniente ao planeta. Então, ocupar talvez seja justamente o que a gente precisa fazer, mas ocupar da maneira correta. Né? Ocupar regenerando, ocupar plantando, ocupar trabalhando junto com a natureza. Então, acho que respondendo a essa pergunta da ocupação, eu vejo dessa forma. Eu vejo que é possível a gente ocupar todos os cantos. Né? Então, integrados. Agora, em relação a... Desculpa, a segunda pergunta era? Não, é que o texto dizia que defendia a ideia de que o ser humano não se colocasse como um criador, e sim como um cuidador. Então... Né? Mas, na verdade, no momento que o homem se depara com a natureza, ele passa a criar. Quer dizer, você, por exemplo, com a agrofloresta, aliás, eu queria depois que você desse uma explicação resumida do que é a agrofloresta, acho que muita gente aqui não sabe exatamente o que é o conceito. E no caso do Leonardo, quer dizer, a natureza também serve de inspiração para a criação poética. Né? Então, essa relação homem e natureza talvez nunca deixe de ter a criação como mediador, não sei. No texto diz uma coisa muito interessante, que é a origem das palavras homem, humildade e humus, talvez seja a mesma, né? Então, para a gente se tornar mais humilde, a gente tem que aceitar que a gente é parte, né? A gente é adubo, a gente vai virar, inclusive, um tantinho de pó ali, né? Daqui a um tempinho. Em relação à questão da criatividade que emana, é interessante porque o trabalho que a gente faz, a gente cria muito pouco, no sentido que a gente está mais facilitando com que as coisas aconteçam.
Então, voltando ao porquê que eu falei que o esforço não era boa palavra, porque com a natureza todo esforço é contrafluxo. Se a gente está fazendo muito esforço para que algo aconteça, a gente está fazendo errado, né? Se eu tenho que colocar muito adubo, muita coisa, muito esforço para plantar aquilo, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu preciso, na realidade, facilitar, criar agroecossistemas, ou seja, lugares onde as plantas elas sabem produzir sozinhas, né? Não precisa muito esforço. Então, a gente só precisa, na realidade, entender o que está sendo feito e facilitar. Aí tem uma frase, acho que é do Lao Tse, que fala: as coisas não precisam ser feitas, as coisas estão sendo feitas. Há 2, 3 mil anos que essa sabedoria já existia. Então, o trabalho com agrofloresta é um trabalho que a nossa criatividade está em otimizar os processos de vida que estão acontecendo, tá? Em entender e deixar que a coisa, em alguma medida, se manifeste da forma mais natural possível. Aí não tem briga, não tem combate a nada, não tem violência. Aí é pura integração, né? E colaboração. Então, acho que o trabalho que a gente faz é justamente, mais do que criativo, é de potencializar a criatividade que emana da natureza. Eu gostei quando você falou das folhas, porque eu falo a partir da experiência de coisas que Petrópolis todo o município de Petrópolis é cheio de sítios e condomínios de veraneio, né, de pessoas do Rio que sobem, quando sobem, nos fins de semana. E esses condomínios todos, o chão é sempre totalmente varrido. Agora tem umas sopradeiras, você deve conhecer, para soprar as folhas secas, porque as pessoas querem um lugar higiênico. Eles acham que folhas no chão, por exemplo, é lixo. No meu sítio, há colchões de folhas secas de mais de 1 metro de altura. Eu não removo as folhas secas ficam onde caíram, porque elas vão se transformar em terra vegetal, em humo, e aquilo é alimento para as árvores, para as plantas. Não é para jogar fora. E onde é que eu vou jogar? Eu vou remover dali para jogar onde? Para produzir mais lixo? Não. A semana passada, por exemplo, o bananal, nós temos um bananal, uma imensa plantação de banana na beira do rio. O bananal, de vez em quando, precisa de uma limpeza, precisa remover algum mato, alguma folha que está pendente, né? Foram colhidos 4 cachos de banana, né? Então, como vocês devem saber, quando a gente colhe o cacho de banana, a gente corta o caule da bananeira. E aquelas folhas, daquele pé, daquele caule com aquelas folhas, a gente não joga fora. Fica em redor da torceira de banana, tudo aquilo que saiu, que deixou de estar vivo, que vai... Não deixou de estar vivo, não é? Deixou de estar vivo naquele momento. E vai continuar vivo, porque está em volta das torceiras de banana. Fica um monte de folha seca, não é? Aquilo continua ali, porque aquilo vai ser alimento para os novos cachos de banana. Imagina, para formar um cacho de banana, a necessidade de água, de umidade que é preciso, não é? Então, aquilo fica ali porque vai ficar sempre fresco para as torceiras que continuam de pé. Eu acho que é isso que o Alan está querendo colocar, foi como eu entendi. É que a nossa relação com a natureza tem que ser mudada radicalmente. A maneira como a gente compreende, como se existisse a natureza lá e nós aqui. Nós precisamos compreender que nós somos parte da natureza, como um macaco, como uma manga, não é? E eu compreendo que essa consciência tem que ser difundida na cidade também. Por quê? Quando eu trepo numa mangueira que eu plantei, que eu criei de caroço, e colho uma fruta, e chupo, eu tenho um sentimento de gratidão enorme em relação à terra, que me dá o alimento que me mantém vivo. A pessoa que vai aqui no supermercado, compra uma manga numa bandejinha, ela não pode ter esse sentimento. A manga chega até a boca dessa pessoa como um produto industrial. A pessoa não tem esse contato direto para saber quanto tempo levou. Né? Uma mangueira, as minhas, aquelas com as quais eu convivo, porque eu não me considero dono de nada lá. Eu sou apenas um cuidador daquele espaço.
Aquilo pertence à terra, não a mim. Mas eu sei que eu esperei 20 anos para a mangueira começar a florir e começar a dar fruta. Depois eu tive que ter o trabalho, né, de cuidar daquilo. Enquanto era pequena a árvore, às vezes a formiga vai e pica, você tem que cuidar, botar um protetor, porque eu não uso veneno para matar a formiga, mas eu já tenho uns protetores, tem umas coisas que a gente coloca em torno da mudinha, que a formiga não consegue chegar lá, não consegue subir, uns protetores de plástico. E quando finalmente a árvore cresce e dá fruta, e eu subo lá e colho aquilo, imagina a relação que é. As árvores que eu mesmo plantei, das quais eu mesmo cuidei, né? Posso ler um poema? Claro, por favor. Então, 2. Quer ajuda? Porque o primeiro eu sei de cor. Foi escrito há muitos e muitos anos atrás, quando eu fiz a minha primeira plantação de milho. Ah, você está roubando a minha próxima pergunta. Que bom que você resolveu ler esse poema. E imaginem Mulheres de vocês, milho. eu sou até hoje um homem muito livresco, estudioso, vivo rodeado de livros. Não sou só poeta, não é? Eu escrevo sobre livros, eu escrevo ensaios literários. Enfim, sou um homem de gabinete, uma parte minha não deixei de ser. Eu fui para o campo justamente para poder fazer o trabalho literário que eu sonhava fazer, e que tenho feito e continuo a trabalhar até hoje. Mas, imaginem vocês, um moço, aí sim eu devia ser um moço requintado, como você falou, não é? Porque tinha morado em grandes cidades, frequentava ambientes artísticos, salas de concerto, teatros, festivais de cinema, etc. e tal. E um belo dia, eu estou de enxada na mão, aprendendo com os roceiros, os lavradores, seu Alcides Passarinho, seu Antônio Coiô, seu Roque e seu Roquinho, grandes mestres, que Deus os tenha, todos estão mortos, mas me transmitiram parte do saber. Eu aprendi a plantar com eles. E estou fazendo a minha primeira roça de milho, fiz. Leva uns 3 meses, de vez em quando você tem que voltar lá para fazer uma capina, para juntar um montinho de terra no pé de cada milho, não é de cada planta, porque a haste do milho é muito fina, é muito frágil, e quando se carrega de espigas, ela tem que estar com uma base sólida de terra. E aí, uma bela tarde, eu entro naquela pequena plantação e o milho está todo pendoado, cheio de espigas, para eu comer, para dar para minha mulher, para os meus filhos, resultado do meu trabalho, para os amigos que frequentam a casa. E aí vem assim um poema que parecia que brotava do chão, junto com o milho. O poema veio inteiro, é por isso que eu sei 2 poemas de cor, esse é um deles, o outro também foi soprado. Vem o poema inteiro, isso não é possível, no meio do milharal. Aí eu tive que correr para o escritório para anotar, para não esquecer. Mulheres de milho. Milhares de mulheres de milho brotam do meu olho calado como espigas fortes. No ar elas se endireitam como folhudas criaturas carnosas que ao vento se transmudam de fêmeas em formosos penachos machos. Acho graça na cruza. Penso nisso, que é ser mulher a passo de, sob a vertigem solar, virar confusa hibridação. Abro-me, brinco de me dar, rapto-me e opto-me, como se eu mesmo fosse me comer inteiro, enquanto as coisas simplesmente nascem. É um poema vegetativo. Exatamente, eu li uma entrevista sua em que você falava sobre essa repentina inspiração estando nesse roçado de milho, e
E aí você diz assim para o seu entrevistado, não sei se você se lembra: além de escrever essas bobices que escrevo no papel, eu sou capaz de plantar pé de milho, que eu vou comer, que vai alimentar os meus filhos. Já tinha falado isso. Não, não, de jeito nenhum, mas é curioso ver, quer dizer, onde que a cultura e a agricultura se conectam? O que há de semelhante entre um fazer e o outro fazer? Eu não sei, porque a diferença do Alan, não é, que é um especialista em agricultura, eu sou apenas um poeta. Mas, a partir de um determinado momento, ficou claro para mim que, sendo um poeta, eu tenho que viver uma vida poética. Eu não digo que seja obrigatório. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, foi funcionário público a vida inteira. T.S. Eliot foi bancário, trabalhou em banco a maior parte da vida, não é? Eu não acho que isso seja necessário, e nem eu sei o que é uma vida poética. Agora, para mim, tudo virou poesia. A partir de um determinado momento, tanto escrever a poesia quanto plantar um pé de milho, tudo é poético. A vida se tornou poética. Os dois alimentam, né? Os dois alimentam. Eu não ia deixar, pelo contrário, escrever poesia. Eu queria viver sossegado, recolhido, etc. Mas a minha atividade como plantador é uma coisa assim, não é profissional, não é que a poesia seja, a poesia também não é profissional. Como Oswald de Andrade, eu sou um homem sem profissão, porque nada do que eu faço, não é, produz dinheiro. Eu acho ótimo, mas produz prazer infinitamente. Eu acho que quanto mais prazer eu consigo ter com a vida, estando vivo, mais prazer eu sou capaz de dar aos outros. Porque, para mim, não existe prazer maior do que eu poder causar prazer a alguém ou a alguma espécie. Para mim, o maior prazer de todos é fazer alguém contente, fazer alguém feliz, distribuir o contentamento que eu tenho com a vida. Bom, só para lembrar, se alguém tiver alguma pergunta, quiser escrever, o Murilo está ali a postos. Leonardo, eu queria saber, assim, como artista que você se dá para fazer um contraponto entre aquele artista que se inspira na natureza e, por exemplo, aquela imagem do artista flaner, baudelairiano, que transitava por Paris no final do século XIX, que se alimentava do oposto, né, do movimento, da visão das pessoas, de tudo que acontecia na cidade, enfim, que o Walter Benjamin identificou como um arquétipo da experiência moderna, né? A gente pode também lembrar do Homem da Multidão, do Edgar Allan Poe. Por que o moderno virou isso? Por que a inspiração na natureza parece ser o oposto do que é moderno? Assim, se a gente pudesse fazer um contraponto entre esses dois tipos de inspiração. Não sei responder, mas eu lembro o seguinte, que o que eu fiz na história literária é tão antigo quanto o mundo, né? Veja você, por exemplo, na Roma Antiga, já havia poetas escrevendo em latim que se recolheram, não é? E que falaram das delícias do campo em relação às agruras da cidade. A Sátira Terceira de Juvenal, por exemplo, é um poeta, não é? Que está saindo da cidade, quer dizer, ele não aguentava mais as cenas de embriaguez, as agressões que aqui corriam pelas ruas de Roma, os dejetos que eram jogados das janelas, os dejetos humanos, né? Porque não havia saneamento como hoje, né? E que ele estava cansado daquilo, das brigas, das futricas urbanas, etc. Então ele vai para o campo. A Sátira Terceira de Juvenal é isso. Imagina, na China antiga, nos grandes, maiores períodos de poesia das dinastias Tang e Song, a quantidade de poetas que se recolheram ao campo também, não é? Que preferiam viver no campo, preferiam viver em contato com a natureza. Ao longo da tradição literária, muitos escritores, especialmente poetas, que não viveram no campo, né, tiveram isso como um objetivo. Eu me lembro até de um escritor que eu prezo muito, que eu conheci, Lúcio Cardoso, que era super urbano, bem dentro da tradição de Baudelaire, um boêmio,
um homem que sempre viveu em função da sua bela obra literária. Mas eu me lembro que no diário dele, que aliás é um livro muito bonito, ele tem um português assim extraordinário, e de vez em quando ele fala que era um sonho dele, era ir para um sítio, ter uma casinha no mato, para poder ficar se dedicando ao seu trabalho, não é? Eu acho que, em geral, os escritores, e de modo muito especial os poetas, são pessoas de sensibilidade muito trabalhada, muito apurada, não é? Então, é normal que eles tenham, em relação ao mundo natural, uma visão sensível, não é? Não é aquela sensibilidade, há também uma tradição que, mais presente até no romantismo, não é? De que tudo é mavioso, a passarada canta, ou coisa. Eu fiz questão de dizer, não, a natureza tem aspectos violentos, não é? Pedras rolam, não é? Em noites de temporal. É normal isso, a gente tem que compreender que não é um idílio permanente. Viver na natureza é viver junto das forças que são muito grandes. Se a gente aceita a minha visão de que é um organismo vivo, a Terra, não é? Como qualquer corpo humano, ela está o tempo todo pulsando, tendo reações, tem febre, não é? Como um corpo humano tem febre. São momentos difíceis e a gente tem, não é, de aceitar isso. E se a gente não está contra a natureza, a gente vai aprender a viver em paz, não é? A gente tem que saber que tem momentos difíceis e nesses momentos difíceis nós vamos nos proteger da melhor forma possível, não é? Por exemplo, uma das caminhadas mais frequentes que eu já fiz lá em Petrópolis é o Morro do Açu, que fica a 2.200 metros, e você chega lá no alto, tem um castelo de pedras formado pela natureza e provavelmente por relâmpagos que caíram ao longo dos séculos, pedras que se criaram. Então temos várias cavernas que nos abrigam, não é? Os caminhantes que vão até lá. Mas lá muita gente morreu, muitos jovens já morreram. Por quê? Faz-se um esforço muito grande para chegar lá, não é? A caminhada até o ponto culminante pode levar até 9 horas. E há muitos jovens desprevenidos, sem preparo suficiente, e que vão na farra, na folia, levam bebida alcoólica, por exemplo, aí depois de, né, um esforço enorme de subida, se empapuçam de cachaça, de bebidas fortes. É claro que o resultado, às vezes, é negativo, tanto que lá no alto, no cume, tem uma cruz que alguém colocou lá com uma inscrição: aos que aqui vieram e aqui ficaram. A gente tem que saber como proceder. Você não vai se jogar, se você não é um bom nadador, num rio caudaloso, sem mais nem menos. Você sabe que um rio pode ter buracos traiçoeiros, né? E pode te arrastar, e como tem acontecido tanto, e te afogar. O grande poeta Shelley, um dos grandes do romantismo inglês, morreu afogado no litoral italiano, porque, sem saber nadar, ele comprou um veleiro. Ele não sabia nadar. Então, quando o veleiro naufragou, ele morreu. Aliás, tem um belo ensaio que você escreveu para a revista Serrote, em que você fala sobre vários poetas que se retiraram para viver isoladamente, que chama... Não, eu só li mesmo. Se chama Um Detalhe na Paisagem, se não me engano, né? E um deles, cujo nome não vou me lembrar, mas criou uma relação que se destaca porque ele matava animais para vender o couro dos animais, né? Então, John Haynes. Há vários poetas americanos, grandes poetas do século XX, que se retiraram como eu. Portanto, o que eu estou fazendo, não é nada original, né? Eu falei das dinastias Tang e Song, falei de Juvenal e outros poetas romanos que também se retiraram. E no século XX, eu acho interessante lembrar isso, porque o caminho que o Brasil está trilhando está sendo uma repetição do caminho que os Estados Unidos seguiram. E é por isso que eu acho muito importante que nós não cheguemos lá, naquele mesmo tipo de ocupação do espaço físico, né? Há tempo ainda no Brasil, se nós tivermos esta consciência de que é preciso, sim, preservar o máximo que nós conseguirmos das nossas matas, porque a nossa maior riqueza
Esta riqueza não se transforma em dinheiro, é riqueza para ficar lá, porque está cheia de animais que moram lá. Os animais têm o mesmo direito à existência que nós. Nós temos que olhar para os animais, eles falam selvagens, eu falo silvestres, tem que mudar as palavras, não é? Porque quando eu era criança, me ensinavam que havia animais racionais, que éramos nós, e animais irracionais, que eram todos os outros. Então, um boi é irracional, um cachorro é irracional, um macaco é irracional, um elefante é irracional. Não é? Hoje, eu acho que já há uma parte da população humana que entende que todas as espécies têm um tipo de inteligência. As formigas são inteligentíssimas. Tanto que você combate um formigueiro aqui, ela cava, bota veneno aqui, ela vai sair adiante, no lugar onde não tem veneno, porque a inteligência delas as adverte, ensina como é que elas vão continuar sobrevivendo. Então, eu acho que isso é que é preciso a gente compreender, que preservar a natureza não é só pelos malefícios que virão para a nossa espécie, é uma questão de respeito pelos outros. Assim como nós, humanos, temos que saber nos respeitar, por maiores que sejam as diferenças entre nós temos que saber respeitar uma cobra. Por que a cobra ficou, né, vista como um inimigo do humano? Se você não for lá mexer com a cobra no lugar, ela não vai te fazer. Cobra não corre atrás da gente. Eu vivo há meio século no mato, nunca levei corrida de cobra. Então, é a gente compreender que todos os animais têm direito à vida. Eles foram criados da mesma forma que nós, por um processo misterioso, não é? E é o respeito pelo mistério da vida que tem que nos obrigar mesmo a respeitar os demais seres. Uma árvore, para mim, é um ser que eu respeito, que é muito mais poderoso do que um ser humano. Vive muito mais tempo do que eu. Uma tartaruga vive séculos. Uma árvore vive séculos. Séculos. Eu não chego a viver um século. Há árvores que estão aí perfeitamente estáveis, saudáveis, com 500, 600, 700 anos de vida. Viram muitas transformações humanas. E como é que a gente pode chegar com a motosserra e botar abaixo um ser desse, que, além do mais, vive em dois mundos? Vive no ar e vive na terra, num mundo do qual nós não sabemos nada, rigorosamente nada, porque nós não vemos o que acontece nas raízes da árvore. Então, merece respeito, não é? Chegaram duas perguntas aqui, eu vou mesclar aqui com as minhas perguntas. A primeira é para os dois, a pessoa pede para que vocês falem um pouquinho sobre o resgate da ancestralidade. Não sei quem fez essa pergunta, se quer complementar alguma coisa. Foi uma pergunta bem direta, assim. Fale sobre o resgate da ancestralidade, talvez conectando com o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Bom, não tem nada mais ancestral do que agrofloresta, principalmente no lugar onde a gente mora. Né? Você podia aproveitar para explicar, então, esse conceito de agrofloresta, que talvez muitas pessoas não conheçam. Tá. Né? Quem já ouviu falar de agrofloresta? Olá, que bom. Bastante. A agrofloresta, em palavras complicadas, seria a biomimética da natureza aplicada à agricultura. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente olha para o ambiente onde a gente está num país de floresta, mas a gente olha para o ambiente natural e tenta recriar as mesmas dinâmicas que a gente observa no nosso ambiente agrícola, para produzir aquilo que a gente quer consumir, né? Seja alimento, seja madeira, seja óleo, seja medicina, todos os recursos. Então, a gente imita a natureza. Ora, ninguém rega a floresta, ninguém aduba a floresta, ninguém passa pesticida, herbicida, ninguém faz tanto esforço. E a floresta se desenvolve maravilhosamente. Então, por que a gente não faz uma agricultura que se parece com esses processos naturais, né? A gente vai gastar muito menos energia. Pelo contrário, quando a gente fala que a gente busca criar ambientes que produzem mais energia do que eles consomem, né? Essa é a verdadeira sustentabilidade, né? Isso vem de uma... Isso, na verdade, não tem nada mais antigo, né? Então, os índios faziam agrofloresta.
o que a gente está falando de ocupação humana também, o que a gente hoje observa e fala isso é a Mata Atlântica, na realidade é o resultado do ambiente natural com a presença do homem que estava aqui, né? A Mata Amazônica, a mesma coisa. Agora, os estudos mais avançados, com satélites que conseguem mapear as espécies pelas copas, estão mostrando que a floresta amazônica também foi manejada pelo homem, né? Ela foi modificada pelo homem para criar ambientes cada vez mais fortes, cada vez mais interessantes para a própria espécie. Cada ser planta aquilo que lhe interessa. Quando eu saio da minha agrofloresta e paro de manejar e venho para cá, os que ficaram estão lá plantando, né? Então agora, fim de inverno, a gralha está plantando araucária lá na Mantiqueira, né? Já plantou, na realidade, já está no fim. Então cada ser planta aquilo que lhe interessa. Então os homens sempre fizeram isso, né? Aí eles plantavam com a floresta. Então a agrofloresta agora tem um nome mais moderno. Tem gente que agora tem uma linha da agrofloresta que chama agricultura sintrópica, que eu acho muito legal, em cima das palavras de novo. Tropos seria movimento, tendência, transformação, vida é tropos. E sim seria junto, né, de síntese, simpatia. Então, sintropia é um sistema onde você coloca todas as vidas para trabalhar junto, né, de acordo. Então, é de fato um resgate do que os povos antigos já sabiam. E a realidade é que esse conhecimento está aí e está sendo perdido muito com os povos indígenas que cada vez mais, sob pressão, vão perdendo as suas culturas e seu espaço. E se a gente também olhar para o lugar onde a gente está, a Mata Atlântica, a Mata Amazônica, os nomes das árvores, o nome da árvore na língua indígena representa o gesto que ela faz, representa a personalidade, a função dela na floresta, né? Então, ou a função dela para o homem, a Itaúba, a madeira de pedra, ou a Embaúba, branca na floresta, que é a madeira que se vê de longe, né? Então, se a gente for resgatar essa cultura ancestral, a gente vai aprender ainda mais. Então, a ancestralidade tem um papel fundamental, né? Se a gente passar um dia do lado de um indígena que viveu na floresta, enfim, para mim é um conhecimento assim que eu posso ler 30 livros de agronomia que eu não vou alcançar o que aquela pessoa pode me passar em algumas conversas, né? Então, a ancestralidade é fundamental, é o que a gente está tentando fazer. É como se regenerar a floresta é um pouco regenerar nós mesmos, assim. Voltando à questão um pouco que você colocou do papel da cultura, é justamente criar uma forma de produzir alimento que não seja agronômica ou agronegócio, né? Assim, que seja uma cultura novamente, né? Que ensine a gente a viver, que fale sobre os outros aspectos que estão relacionados a essa relação com o mundo vegetal, né? Então, voltar a ser, de fato, uma cultura. A gente precisa, de fato, de mais poesia na agricultura. Os poetas têm um papel fundamental. Sensibilidade em traduzir para a gente, em inspirar. Talvez, lendo um livro do Leonardo, a gente vai aprender muito mais sobre como se relacionar com a sua produção de alimento do que lendo um livro de agronomia, daqueles nomes complicados e tal, que só faz você se afastar. Eu acho também que o nosso conceito de cultura tem que mudar urgentemente, porque engenheiros, advogados, médicos, seja qual for a profissão que a pessoa vai exercer, tem que incluir no currículo dessas pessoas, das universidades, conhecimento da vida humana, da vida natural. A questão do nome, por exemplo, para mim, se tornou muito importante, porque no começo, antes de eu morar no mato, as árvores eram todas iguais, as plantas eram todas mais ou menos iguais. Desde que eu comecei a aprender o nome das árvores, elas se tornaram como seres humanos que eu conheço. Há pessoas que eu conheço só de bom dia, boa tarde, eu cruzo no ponto de ônibus, uma coisa assim. Desde que eu aprendo o nome da Carol, da Josélia, elas se tornam entidades muito mais representativas na minha visão do mundo.
Desde que eu aprendo o nome da maminha de porca, do jacaré, né, do guapuruvu, do qual falávamos há pouco, as árvores, as plantas todas, elas passam a adquirir uma realidade muito mais concreta aos meus olhos, porque eu já conheço aquela pessoa vegetal. É uma pessoa vegetal, porque eu sei que umas gostam mais de sol, outras gostam mais de sombra, umas gostam mais de crescer na beira do rio, outras no alto do morro, né? Então, são pessoas vegetais com necessidades muito definidas. Então, eu acho que é muito importante, porque o nosso conceito de cultura, né, era cultura literária, cultura artística. Hoje nós temos que saber o seguinte: o conhecimento da natureza, é claro que nem todo mundo precisa ser um especialista, como o nosso amigo Alan, não é? Mas ter alguma noção de que de como as coisas existem, não é? Alguma noção sobre a importância que isso tem, não para a nossa espécie, mas para o conjunto do funcionamento do planeta. E se o planeta estiver funcionando bem, não é? A música das esferas, o cosmo, vai funcionar muito melhor. A nossa contribuição tem que ser planetária. Nós temos que estar envolvidos, todo mundo, médico, advogado, professor, e especialmente os professores, que podem transmitir esse conhecimento para os seus alunos. Isso é muito importante, o conceito de cultura. Eu acho que a pessoa culta do futuro, verdadeiramente culta, vai ser a pessoa que tem algum conhecimento sobre isso. Este conhecimento que o Alan nos traz, e que tantas outras pessoas hoje estão nos trazendo. Na verdade, no sentido mais amplo, cultura é o modo como os povos reagem, dão resposta ao mundo, né? Tem uma pergunta aqui muito interessante, escrita num papelzinho, assim, com lápis, vou ver se eu entendi. A pessoa pergunta para vocês dois qual a relação de vocês com o tempo, já que tanto na poesia como na agroecologia faça um tempo distinto do tempo do capital. Boa essa. Boa mesmo. Na minha profissão atual, o tempo é peça-chave fundamental, né? É algo que rege a gente e a gente tem que, na realidade, só aceitar e se adaptar aos ciclos, né? Então, a gente está também aqui na cidade super acostumado a ir ao mercado e ter tudo o tempo todo. E a gente perdeu essa noção, né? De que a manga é só no verão, né? Que se você for comer a manga no inverno aqui, muito provavelmente ela veio bem de longe, de avião ou de navio. Então, tem essa ciclicidade do tempo, das estações. Mas eu acho que a questão que mais me toca com o tempo é que quando você começa a plantar árvores, principalmente de semente, igual o Leonardo faz, que é algo que, para mim, é um aprendizado muito grande, porque às vezes eu estou ali plantando uma castanheira, plantando uma araucária, que ela vai levar 20 anos para começar a frutificar, né? Então, às vezes é muito difícil para a gente que está acostumado com tudo fácil, rápido no dia a dia, ter essa paciência, né, de plantar e aguardar e esperar. Então, essa relação com o tempo, na realidade, para mim, hoje, eu ainda estou, um pouco, confesso, brigando com ela, assim, porque é difícil para mim, eu fui acostumado também a ter tudo muito rápido, né? E não só isso, a gente, por seu lado do bolso, tem o mundo inteiro e tal, enfim. E na natureza, o tempo está lá, falando para você, calma, tranquilo. Agora a gente vai levar 20 anos, a gente vai ter essa relação junta, para depois a gente começar aqui a... Então, para mim, ainda é um grande aprendizado essa questão de aguardar, de ter calma. Eu acho que você tocou numa palavra fundamental, paciência. É que a gente aprende que tem um tempo para tudo, não é? Porque na vida moderna, agitada, que a gente vive nas grandes cidades, sobretudo, a gente quer resolver tudo na mesma hora, que tudo aconteça. Você vai achar a mulher dos seus sonhos, ou o homem dos seus sonhos, o emprego que você precisa, vai comprar o apartamento que você precisa, e vai comprar o carro que você precisa, e é tudo. E lá não, a gente descobre
que a árvore que a gente está plantando vai levar 20 anos. Você aprende a se tornar paciente. Eu acho que não há coisa mais importante para quem está vivo. Isso ajuda também no fazer poético, Leonardo? Eu ia fazer, porque a propósito disso, é um poema bem curtinho, não vou encher a paciência de ninguém, porque este poema também foi escrito assim. Foi o primeiro caquizeiro que eu plantei. E o caqui, eu não sei, para mim é assim, a fruta perfeita, porque não tem nem caroço, né? Não tem casca, não tem caroço, você pode comer tudo. É uma coisa que, né, a banana, há quem coma casca de banana, isso que é bom. O caqui você aproveita ele inteiro como fruta, e é uma coisa que eu acho, sei lá, o manjar dos deuses. Acho uma coisa muito linda, bonito e gostoso, né? E aí eu escrevi este poeminha na mesma circunstância, porque foi a primeira frutificação do primeiro caquizeiro que eu plantei. E foi uma emoção enorme, porque eu devo ter esperado exatamente uns 20 anos. Aí eu trepo no coisa e pego a fruta. Pois bem, tudo que eu disse aqui, eu estou falando pela voz de duas pessoas. O meu amor me acompanha, a minha mulher me acompanhou em tudo isso, e está presente aqui. Este poema foi escrito para ela, do alto do caquizeiro, e é uma espécie de homenagem que eu faço à Regina, porque eu não teria conseguido fazer nada se não fosse a companhia solidária dela sempre. Eu vejo que na cidade as pessoas casam e descasam com uma facilidade extraordinária. Não critico ninguém por causa disso, mas nós estamos juntos desde que fomos juntos para lá e continuamos juntos há meio século. E é uma relação muito gratificante. Este poema é bem curtinho e é em homenagem à Regina que eu vou apresentar. Chama-se O Apanhador no Campo. Fruta e mulher no mesmo pé de caqui, no tendo os passarinhos eu trepo, para apanhar como um garoto a fruta e apreciar, comendo-a lá no alto, a mulher que ficou lá embaixo me esperando subir. E agora vejo-se mexendo entre as folhas, com seus olhos de mel, seus ombros secos, enquanto me contorciono todo subindo, entre línguas de sol, roçar de galhos, para alcançar e arremessar para ela, no ponto mais extremo, o caqui mais doce.